Olá, o programa Mogi e Companhia de hoje vai falar sobre algo muito importante para você que é empresário e que vê as dificuldades do dia a dia em administrar a sua empresa. Nós sabemos, através de pesquisas, de informações dos jornais, que a maioria das empresas ganha, tem lucro, mas não sabem quanto, não sabem como e não sabem como aumentar essa lucratividade, porque muitas vezes o problema está no preço. Muitas vezes o problema está no faturamento e muitas vezes os preços são muito influenciados pelos custos fixos. Então, quando a gente planeja o lançamento de um produto, falamos, vamos vender 10 mil unidades. Mas e se vendermos 2 mil, se vendermos 5 mil ou se vendermos 20 mil? O que isso vai diferenciar para o bolso da empresa? Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Marcos Abdala, da Abimate. Marcos, fala um pouquinho para a gente do que é a Abimate, ao que ela se propõe, principalmente como é que nasceu essa ideia de empreender. Você que já tem aí vários anos de experiência em grandes multinacionais. A Abimate, ela nasceu em 1998, quando eu estava trabalhando ainda com gerenciamento de vendas. Depois de trabalhar uns 15 anos em metodologia, processos, otimização de processos, racionalização de custos, e eu tinha sempre a ideia de me tornar em consultoria e treinamento. Os treinamentos sempre fez parte da minha vida, desde os meus 18 anos em aulas particulares. E com isso, faltava uma função que era o gerenciamento de vendas, que eu peguei por 3 anos numa empresa de São Paulo, no Grupo Abril, que aí comandava lá muitos vendedores, consegui conhecer os perfis, o perfil dos vendedores, aqueles que trabalham com os vendedores sabem que é um pessoal assim mais comprometidos com o resultado deles, consequentemente com a empresa. E por isso eu fechei a minha cadeia em termos de ter passado por todos os cargos de empresas médias, pequenas e grandes. E aí eu comecei essa Abimate em 98, fazendo treinamento em vendas. E aí ao longo do tempo foi para consultoria na parte de gestão de resultados, que realmente é o grande foco da minha empresa. Com isso, a gente foi percebendo todos os trabalhos que ia prestando, que existe uma sequência a ser feita, falando especificamente agora de gestão financeira, que não é simplesmente pegar o que recebe e o que gasta. Para poder ter esse ponto, chegar nesse ponto, tem etapas anteriores que têm que ser cumpridas para que essa gestão do caixa fique realmente assim uma coisa concreta e confiável. Então a Abimate nasceu com esse objetivo. Eu fui percebendo que ao longo do tempo tinha onde eu sempre ia fazer o trabalho, sentia falta dessa sequência para executar o trabalho. A Abimate tem sede própria, vamos dizer assim, há 3 anos. Onde nós montamos aí a sala de treinamento, para os treinamentos que nós vamos produzir, né? E também oferecer essa mesma sala, infraestrutura de treinamento às outras empresas que querem dar outro tipo de treinamento que nós não façamos, né? Mas podem locar um espaço na nossa empresa. Ok. E ainda há pouco a gente estava conversando, você falou que nasceu de um sonho, passou por um planejamento, uma estruturação e hoje é uma realidade. Como é que é essa coisa de sonhar, planejar, realizar e ter sucesso, que é o que todo mundo busca? Eu acho que a diferença eu acho que parte de um sonho, viu? Sonhar não custa nada. Agora, realizar custa muito. E se não tiver aquela persistência, o querer realmente, essa parte do realizar, ela está muito ligada ao ser. Então, quando você põe
você quer ser isso ou aquilo, as coisas, mesmo que demorem, elas acontecem. Essa persistência. Marcos, complementando a ideia da ABIMAT, ela nasceu com o intuito de ser uma empresa de desenvolvimento, consultoria e treinamento de empresários, profissionais liberais, profissionais também engajados dentro da empresa, porque a gente fala muito em empreendedorismo e as pessoas às vezes se enganam o empreendedor com o empresário. Mas empreender, muitas vezes, não é só empreender fazendo o seu próprio negócio, mas aplicando também os seus conhecimentos dentro da empresa onde você trabalha, empreender na sua carreira, buscando cargos executivos ou de liderança, uma melhora realmente na sua carreira. Então, serve também para esse tipo de profissional, profissional liberal, profissional que empreende dentro da empresa, o empresário. Você falou bem, o empreendedor nem sempre é empresário. E nem todo empresário é empreendedor. Porque o empresário que não é empreendedor, ele tende a parar. E se ele parar, a empresa para e a empresa sai do mercado. E o empreendedor, que é um empregado, que ele tem aquele espírito de empreender, significa, naquilo que eu faço, eu quero fazer o melhor. Eu quero aprender todas as técnicas que existem. Eu quero me relacionar bem com as pessoas e passar isso que eu estou aprendendo para que os outros também aprendam. E que porque eu ganho com todo mundo aprendendo. Um espírito de equipe, de trabalho muito forte. E as pessoas, na maioria, às vezes elas pensam que passando conhecimento, elas estão criando concorrentes e que com o tempo eles estarão fora. E ao contrário, quanto mais conhecimento você passa, as dúvidas dos outros te despertam, porque você nunca sabe tudo. E dúvida de uma empresa do tipo A, do tipo B, do tipo C, vão aparecendo dúvidas diferentes que você vai cada vez mais tendo que desenvolver, buscar novos conhecimentos e passar esses novos conhecimentos. Então isso é o que move a ABIMAT. Marcos, não é que a empresa não dê certo. Tem empresas que vivem assim há anos, as pessoas estão acumulando patrimônio, mas a questão é que a empresa poderia ser mais lucrativa, né? Exatamente isso. Tem clientes, por exemplo, que nós já trabalhamos, que ele faz uma conta, um controle mais, entre aspas, grosseiro. O faturamento, ele imagina que vai ter, tem que ter de resultado, por exemplo, 10, 15%. E no final do mês, ou do trimestre, ou do semestre, ele vai e compara o que ele tem no conta. Se tiver mais ou menos do que aquilo que ele esperava, se tiver dentro do que ele esperava, ele fica feliz. A menos do que ele esperava, chora. Se tiver mais, ele fica feliz, mas nunca vai saber o quanto, se ele controlasse isso, eu digo, diariamente, ele vai ter menos trabalho para controlar diariamente do que trimestralmente ou mensalmente. E essa apuração de resultados diária é que faz com que ele enxergue os problemas que ele tem na sua estrutura de custos. Uma vez olhado para essa estrutura diariamente, ele vai vendo aonde ele pode reduzir, aonde ele deve aumentar, porque ele pode ter alguma operação de logística falhando, desagradando clientes, perdendo clientes. E na verdade, às vezes a gente tem que aumentar o custo para aumentar a lucratividade. Parece um paradoxo, mas na verdade, quando você cria essa rotina e enxerga que às vezes um aumento do custo aumenta a sua lucratividade, porque ela pode aumentar e garantir as suas vendas. Aí o empresário começa a ter o sucesso ele vai sendo mais garantido ao longo do tempo. Agora, existem riscos
quando não se faz esse acompanhamento, porque você já listou algumas inconveniências, né? Mas o risco a longo prazo, porque é curto prazo, quando você identifica isso, você tem tempo de corrigir. Mas o mercado é muito dinâmico e às vezes um ano é tempo suficiente para você ter um concorrente mais competente, mais atento, com melhores condições de compra, porque a gente já viu muito isso. Eu passei durante 10 anos vendendo o meu produto a R$15 e não olhei o mercado. Quando eu fui ver, eu vi o concorrente vendendo a 5 porque ele tinha equipamentos mais modernos, tinha automatizados, ou então conseguiu condições melhores de compra junto aos fornecedores. Passou a ser um distribuidor e aí a empresa dificilmente tem recuperação, né? Tudo começa no planejamento. Costumo falar mais de médio prazo no mundo que nós vivemos hoje. O longo prazo a gente pode até ter, nós podemos fazer. Mas o médio prazo, que eu falo, em torno de 2 anos a 3 anos, a gente é obrigado a fazer, a saber a tendência do nosso produto e a tendência do mercado. Uma vez que você faz esse planejamento para 2 ou 3 anos, ninguém chega no objetivo em 2 ou 3 anos se não monitorá-lo diariamente, mensalmente, bimestralmente e ir conferindo se aquilo que você está, se você almejou na sua estratégia, você vai conseguir atingir. Então, tão importante quanto o planejamento é a busca, o controle, o monitoramento desse resultado contínuo que você tem que obter. É comum as pessoas falarem, poxa, mas a empresa tem 50 anos. Meu pai trouxe a empresa assim, e quando ele começou, ele fazia as anotações, quando fazia, num pedaço de papel de pão, né? E as pessoas, principalmente em empresas familiares mais tradicionais, continuam ainda com esse tipo de coisa. Só que, na época do meu avô, do meu pai, a concorrência era muito menor, né? Meu pai falava que qualquer coisa multiplicada por 3 dá resultado. Eu compro por 1, vendo por 3. Você está garantindo o seu resultado. E eu já discuti com ele naquela época, que eu tinha meus 19, 20 anos, que nem tudo era assim. Dependia do peso da mão de obra, da dificuldade de se encontrar aquela matéria-prima que você vai fazer, aquele teu produto, e que poderia ser um fator 2.4, 2.5 ou às vezes até 4, dependendo do que o mercado está operando. Então, como eu falei anteriormente, olhe para dentro da sua empresa. Primeiro, nunca deixe de olhar o mercado. Nessa teoria, aquela coisa do eu vendo mais, o meu buraco vai ficando cada vez maior. Se eu não tenho lucro, ou se eu estou me empatando, na verdade eu estou deixando de ganhar dinheiro. Toda empresa tem por objetivo trazer divisas, não só para o empresário, mas para toda a sua cadeia, né? Funcionários, famílias dos funcionários, e a responsabilidade é muito grande, aí, com às vezes 50, 60 pessoas que estão atrás de uma pequena empresa, né? E o mundo capitalista exige, primeiro de tudo, lucro. Depois, com esse lucro, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Se nem nesse primeiro passo a gente consegue ter um controle ou um planejamento e controle para determinarmos exatamente qual é esse lucro, como é que eu posso montar alguma estratégia para vender mais, né? E a que preço posso vender, a que preço posso chegar no mercado. Não tem jeito. Se você não seguir uma metodologia para ter isso, para ter esses dados, você não consegue. Vai ter sempre aquela dúvida, se eu podia estar melhor, ou nossa, está que está bom, né? Enfim, é isso. Essa medida, poderia estar melhor, estou bem, estou ótimo, é muito relativa, né? Agora você falou de uma coisa bastante interessante, pelo que eu pude depreender do que a gente já conversou até agora, que muitas vezes as pessoas falam assim, hoje em dia é mais importante saber comprar do que vender, porque você tem que saber a que preço você compra, quanto que isso vai te gerar de custos para chegar a um preço. E eu, principalmente quando a gente trabalha com serviços, com eventos,
elaboração de materiais, nós não temos muito problema de custos de compra de alguma coisa para formatar o nosso preço. Mas nós temos grandes dificuldades, às vezes, de saber quanto vai ser o valor do evento. R$1.000, R$500, R$800, R$2.000, R$10.000, porque valorizar isso é muito difícil. E eu acredito que para as outras empresas também a formatação do preço seja um grande problema. Nesse caso específico, parte do princípio, nada que se vende, não existe pelo menos nenhum produto até hoje que eu fale que não tem custo. Só o tempo que a pessoa senta para pensar o que será que eu vou fazer naquele evento, já é uma hora que está custando. Se você vai pegar um menino para poder fazer o panfleto, pensar nele, o flyer, vai custar alguma coisa. Então, sempre em termos de custo, você tem condição de estruturar. Mesmo que o material esteja na mão do cliente, que você está trabalhando, ele que vai pagar, mas você está administrando toda essa infraestrutura e para isso tem que ter gente. E gente custa. Então, pode-se avaliar? Pode. O preço de venda sugerido é função desses custos, a margem que você quer ganhar. Fez a conta, olhou para o mercado e fala, nossa, o rapaz que fez aquele evento lá, ele cobrou R$2.000 por pessoa, o meu preço de venda está dando que eu posso cobrar até R$800, depende de você agora. O que você quer fazer? A inadimplência desse mercado qual é? Não é? Tenho que prever isso, se eu não receber, quantas vezes vou fazer? Então, você tem a média do mercado? Tem. Tem a sua estrutura de custo? Nossa, melhor ainda. Porque aí você vai administrar realmente a sua margem de lucro. É mais fácil do que ficar administrando o negativo do caixa. E Marcos, resolvida essa questão do preço, já deu para entender bem que é uma questão de informação e não somente de intuição. Intuição leva muito em contato com o que você quer ser e o que você quer parecer. É informação e formação. A formação é interna, é a sua estrutura. A informação vem de fora para dentro. E você vai buscar no mercado. Então, seriam os diferenciais das diferenças, né? Mas aí você formatou, você fez, deu lucro, o que fazer com esse dinheiro? Até que ponto você tem que reinvestir na sua própria empresa? Até que ponto esse dinheiro é seu? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? O dinheiro da empresa com o dinheiro da minha casa, eu pago as contas com o dinheiro que eu ganho, eu pago direto, tem toda uma questão de contabilidade, não há dúvidas, mas há uma questão muito séria, que é a empresa tem que ter sustentabilidade. Se eu gasto tudo que eu ganho, ela passa a não ser sustentável, às vezes até deficitária, né? Eu costumo dizer que o empresário ele é o maior vendedor. Ele é a pessoa que deveria viver sob comissão. Percebam, não um custo fixo, que uma retirada fixa, independente dos resultados da empresa. Se quiser encarar como se fosse um dos empregados, que eu tenho que cumprir com a obrigação, que ela seja a mínima para a sobrevivência da empresa dele, e põe lá como retirada. Qualquer outra sobra já é adiantamento de lucro, o que muitos não entendem assim. Faturamento não é dinheiro em caixa. Faturamento é para cobrir todos os custos e todas as despesas da empresa, inclusive as suas. Então, se você se põe como um empregado, um bom empregado, seu dono, estabeleça o mínimo para retirada que você tem que sobreviver. Aí o mínimo cada um que define. E a partir disso, o resultado da empresa aparece e você fala, esse pedaço eu vou pegar para mim como mérito, esse outro pedaço eu vou investir naquela, se for um comércio, vou trocar minhas vitrines, vou trocar meu balcão, vou trocar a prateleira e vou dar outra cara para o negócio, ou produção, vou automatizar, vou tornar
alternar aquela linha, mesmo que ela continue manual, deixando com que os empregados fiquem ergonomicamente numa postura melhor de trabalho. Marcos, a todo instante, durante essa entrevista, você deixou bem claro que é preciso planejar a empresa, que é preciso trabalhar com informação e não só formação, que também é importante, todo aquele histórico que você tem de profissionais e empresas, muitas vezes que o empresário trabalhou, você tem que trazer toda essa carga, mas não é suficiente, precisa de informação. E aí você falou para a gente que a Abimat tem uma metodologia em 8 passos que consegue fazer com que a pessoa que está empreendendo ou vai empreender siga essa metodologia e tenha muito mais chances de sucesso. Como é que funciona essa metodologia? Qual é o nome dela? Essa metodologia nós batizamos ela de planejar, que consiste em 8 passos que tanto o empresário ou futuro empresário que está empreendendo, ou a pessoa, profissionais da área que querem implantar dentro da empresa que ele atua uma gestão financeira consistente, deve seguir. Ok. Você poderia detalhar um pouco mais sobre isso? Você teria uma apresentação que a gente possa ver? Então, resumindo, Fábio, essa metodologia planejar, ela é formada pelas iniciais das letras do planejar, que é planejar estrategicamente a empresa, levantar os cargos e funções, analisar e mapear processos, nomear um plano de contas, onde aqui tem que se obter, tem que se passar todo o conceito de custos, de despesas fixas e variáveis, estruturar a formação do preço de venda, justificar o preço de venda pelo ponto de equilíbrio financeiro. E não basta a gente achar o preço de venda, a gente justifica ele analisando em vários cenários esse preço de venda, inclusive comparando com o mercado. Ajustar, nesse ponto a gente ajusta, em função desses outros 6 passos, as necessidades que eu tenho para serem controladas no meu fluxo de caixa. Com isso eu vou ter uma gestão de caixa eficiente, vou falar assim. E para finalizar a parte do controle, a gente realiza controles que complementam as informações. Porque o fluxo de caixa, ele é uma administração financeira no tempo. E às vezes eu preciso saber, pelo regime de competência, como é que está a minha empresa. Então, a gente faz alguns controles, a gente leva o estoque, um tipo de um controle que tem que estar sempre controlado. Então a gente vai dar exemplos aqui de alguns controles que o empresário, na maioria dos empresários, deve ter. Claro que cada um, com a sua forma de administrar, e o negócio que ele tem, ele vai criando alguns controles para criar parâmetros para gerir a empresa. Uma coisa, de tudo isso que você falou, toda essa metodologia, o que mais me chamou a atenção foi justamente a questão de realizar controles complementares. E isso faz com que realmente dê para o empresário ou o empreendedor analisar toda a carga dos 8 passos, né? E ao final está sempre, porque isso é como um ciclo vivo, né? Onde a todo instante você tem que comparar os resultados, se são satisfatórios, se não são, se chegou ao seu objetivo e recomeçar. Exatamente. A ideia do infinito, a ideia é que a empresa dure eternamente, que passe de geração para geração do empresário. Para que ela consiga isso, esse espaço, a empresa está sempre em transformação. Então, uma empresa que vai crescendo, se ela já partiu estruturada, é mais fácil para ela ir adequando a estrutura ao crescimento. E esses realizar controles complementares, o mercado cada vez mais vai exigindo alguma nova variável do controle, algum novo parâmetro do controle, e você está sempre se atualizando. É isso mesmo. E Marcos, para aquelas pessoas que se interessarem em desenvolver
a área financeira de suas empresas e queiram participar desse primeiro curso Planejar, conhecer a metodologia, os 8 passos do programa Planejar da Abimate. Como é que podem entrar em contato aqui com a Abimate? Pode entrar em contato comigo pelo telefone 2378-2749 ou pelo meu celular 983723330 e também tem o Adilson, trabalhamos juntos, que é o 99911-6024. Ok. Aí, em qualquer um desses telefones, consegue mais informações sobre o curso, né? Sobre o treinamento ou assessoria também, e também já consegue fazer a inscrição para o curso. Ou precisa vir até aqui? Qual o endereço aqui da Abimate? Então, quiserem dar o prazer da visita, é Rua Rangel Pestana, número 40, no centro de Mogi. Bem pertinho, é paralela à Rua Navajas. Então, um local de facílimo acesso, né? Isso mesmo. Então, aí pode conhecer a sede, pode ver que tem estrutura, trocamos algumas ideias sobre o curso, se precisar, e aí combinamos o processo. Ok. Marcos, muito obrigado pelas orientações que você nos trouxe. Aquela frase que você já começou, que a transferência de conhecimento torna o profissional ainda mais bem referenciado, demonstrou aqui que realmente a Abimate está aqui para auxiliar, treinar, coordenar trabalhos de qualidade, né? Marcos, muito obrigado. Obrigado a você aí E sucesso aí no Planejar os 8 passos para a gestão financeira. Por aqui, vamos terminando hoje o programa Hoje em Companhia. Você que se interessou pelo programa Planejar, só entrar em contato aqui com a Abimate, com o Marcos, os telefones